Meu nome é Donizete, eu sou de Extrema de Rondônia, sou jornalista e estou aqui nesse momento para conversar com o coronel Marcos Rocha, que também é presidente regional do PSL. Exatamente. E pré-candidato a deputado federal. Então ele vai falar um pouco a respeito do que levou ele a sair como pré-candidato. Isso, tudo bom, Donizete? Bom, E um abraço a todos vocês que nos assistem nesse momento. Eu jamais pensei antes de um dia ser candidato, ou pré-candidato, ou disputar uma vaga eletiva, né? Uma vaga na Câmara Federal, estadual, na minha vida. Nunca pensei nisso. Isso aconteceu através de um convite do próprio Jair Messias Bolsonaro, quando ele me convidou para ser o presidente do PSL em Rondônia, e eu aceitei aquele convite, um desafio tremendo para mim, né, de corrigir o partido, de convocar pessoas de bem que gostariam de se candidatar, e assim foi, tudo muito de repente, agora já no mês de março desse ano que nós estamos. e a Ponta Laguna hoje, falando de desenvolvimento, ela detém 40% do gado de Porto Velho. Pelo tamanho da região, em quilômetros quadrados, ela é muito pequena pela tamanha importância na pecuária. E também toda quanto é pedra que vai para o Acre sai dali da Ponta Laguna. Então ali o povo está ansioso, está querendo, estão na expectativa por uma melhora, por uma mudança na realidade do Brasil, e estão colocando fé no pré-candidato Jair Bolsonaro e estão buscando nomes, né, na esfera estadual. Isso, o Bolsonaro, pessoal, ao contrário do que muitas mídias apregoam, e graças a Deus nós temos aí o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e tantos outros recursos que podem levar à verdade, ele é um homem que está de fato preocupado com o nosso país. Ele pensa na questão das pedras preciosas, né, dos metais que nós temos, nas riquezas minerais que nós temos no nosso país, que estão em sua grande maioria presas em reservas ambientais, sem possibilidade de se utilizar. Ele pensa no crescimento do agronegócio, da pecuária do nosso estado. Ele pensa na melhoria da educação, de fazer com que a educação se torne algo a fazer com que a criança, o jovem, ele passe a amar o seu país, a sua terra. Ele pensa na preocupação também, Donizete, com a questão religiosa. Hoje, a gente não sabe o que pode acontecer com o nosso país se de repente grupos extremos dominarem e tirarem a nossa liberdade de adorar a Deus. Ele pensa também na questão da inocência das crianças na escola. Você não tem que forçar nada, você tem que fazer com que a criança ela entenda que essa é a nossa terra, esse é o lugar que nós amamos e que nós precisamos proteger. Está aqui, ó, ordem e progresso, sim, ordem para que nós alcancemos esse progresso. Então, o Bolsonaro, se Deus quiser, nosso futuro presidente do país, ele vai sim trazer o crescimento e a ampliação da possibilidade de melhoria, de capacitação técnica para todas as regiões do nosso país. Isso não é um sonho, isso é possível a partir do momento que a gente consiga destruir a corrupção, Donizete. A corrupção é um mal que traz terríveis consequências para as nossas famílias, para a nossa população. Porque até pode dizer, a corrupção não, ele fez lá um desvio de verba, mas ele pode causar a morte, aliás, causa a morte por causa daquele dinheiro que foi desviado, aquela outra situação que foi feita. Então, pelo fato de desviar o dinheiro, são assassinos. Exatamente. Donizete, uma criança na escola, em 2006, 2012, 2011, 2007, eu estava aqui no Colégio Tiradentes. E posteriormente eu fui ser secretário de Educação do município, e você até
me acompanhou lá no Teatro Banzeiros, né, de uns eventos, né, e você bem sabe, a criança, por dia, na escola, é algo em torno de 36, 38 centavos para poder custear a alimentação de uma criança. Isso é absurdo, é inconcebível uma situação dessa. E quando grupos, ainda que através de contratos que não se tem motivo algum, por exemplo, aquisição de livros que não levam a nada, né? Você de repente vai lá, 500 mil reais, 500 mil reais, 39 centavos por criança, e algo que não vai levar a lugar algum, você está destruindo. R$1 são quase 3 crianças nessa condição. Você está destruindo famílias e gerações de pessoas. Você está aumentando o público dos presídios, que eu também atuei como secretário de Justiça. Pessoas que chegam lá porque foram desviadas do caminho, porque o recurso que poderia ser utilizado para melhorar a merenda, facilitar o aprendizado, foi desviado para grupos que querem enriquecer ilicitamente. Eu não vou dizer que todos os livros adquiridos são ilícitos, não. Existem livros que trazem o bem, muitos, a maioria. Mas eu quero dizer, quando você desvia recursos da educação, você está destruindo. E um dos pontos que mais a sociedade está almejando uma mudança é na questão da segurança pessoal, segurança dele em casa, segurança do agricultor no seu sítio, ou empresário no seu trabalho. Aí se fala a respeito, inclusive, não só da melhoria do trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, né, dos agentes penitenciários, que têm um papel muito importante para a nossa sociedade, mas fala também da possibilidade de o cidadão de bem, aquele que quer fazer a proteção da sua família, ter a oportunidade de ter em casa, né, de ter a posse de um armamento legal. Vai ser controlado, não vai ser de qualquer jeito, vai ser algo realmente controlado através de lei, através da Polícia Federal. Então não vai ser essa distribuição de armas de qualquer maneira, não. Uma pessoa falou para mim assim: o povo brasileiro é nervoso, né? Então na rua vai ser tiroteio. Não é dessa forma, não é dessa forma, tá? A gente tem que entender que aqueles que não podem, não terão. Simples assim, né? Mas aqueles que podem, as pessoas de bem, terão. Lembrando que a parte da criminalidade sempre vai ter, tá bom? Como você bem disse, sempre vai ter a posse e o uso de uma arma. Com ou sem? De forma ilegal, né? Exatamente. Eles já estão armados e até os dentes. Isso, exatamente. Então, o coronel Marcos Rocha, que é pré-candidato a deputado federal, estará visitando aí a nossa ponte do Abunã, e falando já após a convenção, falando um pouco mais da ideia de trabalho como já, quem sabe, um deputado federal eleito. Quem sabe, se for da vontade de Deus, a gente vai chegar lá. Se não for, é porque não tinha que ser. Mas eu acredito que Deus está agindo nesse momento, né, para que a gente consiga mudar o nosso país. A gente tem que saber que nós somos Brasil, que somos um povo ordeiro e que buscamos o progresso, né? A gente não pode mais ficar deitado em berço esplêndido, esperando que as coisas aconteçam. Como eu falei aqui no início, eu jamais pensei em me candidatar, mas eu vejo que a única forma de fazer com que o nosso país, com que a nossa nação progrida, com que a gente consiga fazer com que tenhamos uma vida digna e honrada, é quando pessoas de bem entrarem na política. E eu, graças a Deus, me coloco como uma pessoa de bem e quero fazer o melhor que for, não por mim, mas por todos nós. Inclusive, eu quero dizer que eu sou contra esse excesso de regalias que os deputados eles dispõem. Não precisam disso, eles precisam entender que eles são servos, eles têm que se colocar na posição de servos da sociedade. Foram eleitos para serem servos da sociedade, fazendo o que é certo, é claro, colocando aquilo que eles acreditam, mas servindo a sociedade.
Você tem que ter sim recursos para poder pagar assessoria, você tem que ter o seu salário digno, sim, você tem que ter diária em caso de viagem, sim, mas o resto descarta. Você não precisa de auxílio paletó. Para mim, é isso que eu acredito. Eu acredito que a gente pode mudar o nosso país e o PSL de Rondônia está colocando aí, Donizete, nomes bons, nomes sérios, pessoas que nunca foram eleitas, alguns já foram candidatos, mas nunca foram eleitos, são professores, são militares, são empresários, enfim, a gente pode fazer a diferença. Todos nomes limpos, são pessoas de bem que querem servir a sociedade.